Tudo bom? Tá boa a conexão, gente? Começando a live. Meu violãozinho ali atrás. Para quem não me conhece, eu sou a Cris Lira. Sou jornalista. Depois que eu saí da TV, eu fiz algumas outras coisas, o que é um pouco parecido com a nossa candidata. Já enviei a solicitação para ela. E tô falando que é parecido porque a gente faz várias coisas diferentes, né? Olá, Lenk, Felipe, Marcos, DJ, tudo bom? Geraldo, Luciana, Rafael, José, sejam bem-vindos. Estou aguardando a nossa candidata, Dilmeire Alves. Tem ideias muito bacanas aí de colocar... Deixa eu ver aqui se ela não está conseguindo entrar. Vamos chamar aqui mais uma vez. Enviei uma solicitação. Ah, entrou. Estou aguardando a Dilmeire. Olá! Oi, Tudo bom, queridíssima. Dilmeire? Eu estou aí para você. Olha aí, com luz ou sem luz? Eu acho que tá legal com a luz. É? Então bora. E Bora aí, lá. como foi seu dia? Foi bem, tô com filho, né? Correria, mas tá tudo ótimo, graças a Deus, Eu apesar do também, Covid. E eu você? também sou dessas. Também sou dessas, né? Sou mãe, tenho filho. Tem um Sou um filho pouquinho. só também, como eu, né? Tenho um menino, 14 anos, Capricórnio, Capricórnio. Maravilha. Eu também É, tenho um só. que delícia, o menino. Um menino também, o Lucas. O seu, como é o nome? Arthur, Arthur. Manda um beijo pra ele, então. Ele tá apoiando a sua candidatura? Ele participa? totalmente, totalmente. Esses dias eu recebi uma mensagem tão linda. Uma pessoa da BB disse: seu filho delicadamente e gentilmente me pediu para votar em você. Então, estou vindo aqui no seu Instagram para dizer que você tem o meu voto. Eu achei Ai, maravilhoso que isso. graça. E ele também gosta de esporte, né? Eu fiquei sabendo. Esporte quer ser jogador de futebol, não abre mão disso. E assim, eu acho que ele tem futuro, porque ele tem obstinação, tem determinação, então o caminho é certo. É só questão de tempo. E tem a mãe Zona que super apoia, né? Que também tem uma história bacana com o esporte, né? A gente pode começar então falando disso, né? O que você acha? Eu acho ótimo. Vamos começar falando de esporte, que é meu prato preferido. E você Eu, tem uma história muito bonita, né? Foi campeã brasileira. de Conta um judô, pouquinho de judô pela seleção. exatamente, Como é que foi isso? fui da seleção brasileira de judô, participei de inúmeras seletivas mundiais, pan-americanas, treinei com gente muito importante, gente muito determinada no esporte. Eu fui da época do Aurélio Miguel, Rogério Sampaio, ou seja, faz um pouquinho de tempo, mas está Só aqui, ó, gente bacana. O que você só tirou assim de mais importante? O que o esporte te ensinou que você acha que é tão importante a gente incentivar esporte aí para os nossos filhos, para os nossos jovens, né? Hoje a gente sabe o seguinte, que saúde permeia todos os setores, né? A gente não pode pensar só na alimentação, da vida sem estresse, ou seja, o esporte ele tem que estar incluído, né? O esporte, inclusive, tem posologia e prescrição, ou seja, Médica. exatamente, toda vez que a gente senta na frente de um médico, ele sempre diz: olha, sem esporte não tem vida longa, né? Você precisa disso. É uma forma de você viver bem, melhor e saudável. Mas o esporte entrou na minha vida aos 10 anos de idade. Na verdade, eu queria dançar. Como no SESI não tinha vaga para dança, então eu perguntei o que tem. Eles me disseram, tem judô, se me dá isso mesmo. E a partir daí, tudo mudou na minha vida, né? A gente vai Você se mudando. apaixonou pela luta? Apaixonei porque eu tinha um professor maravilhoso que me enxergava como filho, isso, como filha. E isso é muito interessante, porque normalmente o técnico, ele tende a cuidar daquele atleta, a aconselhar quando ele sente que o atleta é comprometido. Então, eu sempre fui muito comprometida com o esporte e eu sentia que eu era muito bem acolhida. E ali eu tirei muitas lições, né? Que toda causa tem consequências. Se você planta uma semente boa, você vai ter árvores boas, né? Vai Então, colher frutos bons.
Exatamente, colher frutos bons. E do judô, a filosofia do judô é caminho suave. Então, a gente aprende, como Ah, diz. suave. Exatamente, a gente aprende a seguir um caminho diferente, né? De persistência, respeitar as hierarquias, estar concentrado. São tantas lições que o esporte traz que, assim, a gente passaria a noite inteira falando disso, porque são muitas coisas, né? Você também é Faz bem atleta. para não só para o corpo, para a cabeça, né? Para o respeito ao Pra tudo. próximo, para a disciplina, né? Traz todas essas lições. Exatamente, exatamente. A gente acaba convivendo com uma diversidade muito grande de pessoas, né? Eu treinei no SESI, então eu treinava no meio de uma comunidade em Brasília. Então isso tinha uma diversidade muito grande de pessoas e de alunos. Era fantástico, foi fantástico. A Você gente é de aprendeu. Brasília, né, Diomeire? Você é de lá. Eu sou de Brasília, vim para o Rio de Janeiro fazem mais ou menos 15 anos. Que você veio para cá. Exatamente, fazem 15 anos. Abracei essa cidade como se fosse minha. Ela, inclusive, me abraçou também. E hoje eu quero cuidar dessa cidade com o mesmo amor com que ela me acolheu. É formidável o Rio de Janeiro. Mas você, antes de vir para cá, você passou por outros lugares, não foi? Passei, eu estive em Roraima, Roraima, né? Cada um chama de um jeito. Trabalhei na Secretaria de Segurança Pública de Roraima. Lá eu fui diretora de cidadania e eu tive a oportunidade de fazer inúmeras ações nos municípios e na capital, propriamente dita. Trabalhei muito com as mulheres, é, revitalizei uma casa, Casa do Cidadão, proporcionei para essas mulheres que ficavam muito tempo dentro de casa, muito ociosas, sofrendo abusos, violências domésticas, tirei essas mulheres de dentro de casa, montei uma horta comestível, uma horta medicinal, coloquei à disposição dessas mulheres delegacias itinerantes, não só para mulheres, mas para os jovens também. Dei muito curso aliás, proporcionei muitos cursos de capacitação para essas mulheres, para os filhos dessas mulheres, tudo isso na tentativa de tirá-las de dentro de casa. Porque Roraima aconteciam muitas, as violências domésticas eram coisas muito pontuais na época que eu estava lá. Então, era uma coisa que me preocupava muito. Então, na minha estadia, o tempo em que eu estive trabalhando ali, eu fiz o máximo para tirar essas mulheres de dentro de casa e capacitá-las. Isso foi ótimo. É uma Você vê uma experiência. diferença nessa situação de Roraima para cá, para o Rio? Você acha que aqui tem mais, tem menos? O que, que muda de lá para cá? O tipo de crime. Os crimes, bem, durante o tempo em que eu estive em Roraima, os crimes, a forma de se cometer homicídio em Roraima, para mim, na época, era muito mais perverso. Muito mais perverso. Então, aqui, é claro que a gente vê as histórias, é um pouquinho diferente. A forma do marido, do homem atuar é um pouquinho diferente. Muda um pouco de região para região. Mas é um ciclo, né? Essa questão da violência contra a mulher, existem coisas muito pontuais, né? E hoje a gente sabe que nós estamos vivendo uma pandemia dentro de outra pandemia, porque as mulheres, de certa forma, estão sendo obrigadas a conviverem com o agressor dentro de casa. Então, Fica mais tempo, né, dentro de casa com o agressor, e ele fica às vezes até mais irritado porque não pode sair, porque fica preso e acaba descontando mais ainda na mulher. Os casos exatamente, aumentaram muito, né, durante o Covid. aumentaram muito, bastante, demais, demais. Então, inclusive, os órgãos, né, começaram a promover campanhas assim espetaculares. Uma delas que me chamou muita atenção, que eu gostei muito, é aquele X vermelho na palma da mão, onde a mulher poderia pedir socorro no supermercado, numa farmácia, apenas mostrando aquele X. Então, as pessoas estavam orientadas, balconistas estão orientados a pedir ajuda para essa mulher quando ela chega com esse X vermelhinho na mão. É porque ela não consegue nem ter como pedir ajuda, né? Porque ela tá com o agressor dela vigiando. Se ela faz isso, é mais um motivo de agressão, né? Exatamente. Em supermercado e farmácia é garantia de ir, né? Sim. Então é uma Então, isso. forma dela conseguir pedir ajuda sem chamar a atenção do agressor dela, né? Que ponto chegamos, né? Exatamente, exatamente. E, É muito e complicado. Hã?
E não é só a mulher, né? As crianças também, durante essa pandemia, sofrem também as consequências dessa família disfuncional, né? Eu digo que assim, a questão não é porque a mulher é a vítima, né? Qualquer vítima tem direito a ser socorrida. Se o agressor for, se a agressora for a mulher e a vítima for o homem, também ele tem direito de pedir ajuda, né? A questão é essa, é porque infelizmente, estatisticamente, é a mulher que sofre mais agressão, né? Ela é Exatamente. constituída de uma forma, normalmente, ela é mais fraca, claro que isso não impede ter uma mulher que seja agressora e um homem ser a vítima. Então eu acho que assim, que a gente vai ter que combater sempre a violência, né? Venha de onde vier. Infelizmente, ou, enfim, o que existe é que estatisticamente a mulher sofre mais agressão, né? Por isso existe uma campanha voltada para a mulher que sofre agressão, né? Mas não é uma coisa que o homem, quando sofre agressão, ele não tenha direito a socorro, né? Ele também tem que ter direito a socorro, claro, né? Exatamente. É porque, na verdade, a violência, ela, de forma muito inteligente, as autoridades começaram a fragmentar a forma de abordagem. Por exemplo, foi criada a lei da palmada, né, do menino Bernardo. Então, existe hoje a violência contra a criança. Então, existe uma maneira diferente de se abordar, de se dar a importância para a criança agredida. Existe a violência escolar. Então, existe uma maneira diferente de se abordar o bullying, né? Esse fenômeno bullying, né? Violência escolar. E existe uma maneira diferente de abordar a violência contra a mulher. Então, ou seja, eu acho que foi uma maneira muito inteligente de criar métodos para que cada tipo de violência fosse abordada e dada a devida atenção. É claro que homens sofrem violência sim, porque tem mulheres muito ferozes, né? Mulheres muito bravas por aí. Mas a mulher, de certa forma, nós assumimos tantas responsabilidades, de certa forma, a gente fica numa situação tão vulnerável que eu acho que tem que Precisa ter ter um uma olhar especial para a mulher que é agredida, né? Agora, você precisa. tem um trabalho também, uma especialização nessa violência contra a criança dentro da escola, né? Isso é um problema muito recorrente também e que não se dá tanta importância, não é isso? Tanto de Exatamente. crianças contra crianças dentro da escola e de adultos que agridem a criança. Como é que acontece essa violência? O que tem de dados que você saiba? Quem são esses adultos? É um professor? É um inspetor? Eles validam essa violência? Qual é a sua experiência disso? Olha, eu, em Brasília, eu criei o Instituto Brasileiro de Cidadania e Combate à Violência. E por esse instituto, eu tive a oportunidade de trabalhar com as escolas públicas e privadas. E eu não só abordava o assunto violência escolar, que é o fenômeno bullying, mas também tratava dos assuntos inerentes à saúde. Então, nós tínhamos uma equipe que entrava nas escolas e tratávamos de vários assuntos, inclusive de dificuldades de aprendizado. Mas o bullying, a violência escolar, me chamou muita atenção, porque tanto o agressor quanto a vítima, ela tem uma certa dificuldade de aprendizado. E o que me chamou a atenção é porque, de certa forma, o universo escolar, ele tendia a ridicularizar essas brincadeiras sem graças de criança. Muitas vezes, as meninas colocam o apelido em outra menina ou num garoto e as meninas acabam perpetuando os apelidos. Os meninos já tinham uma tendência de agredir fisicamente, chutar a mochila, roubar objeto, roubar lanche, essas coisas. E tem também nesse fenômeno a testemunha. A testemunha, ela, quando ela percebe que nada acontece ao ator, ao agressor, ela tende a assumir esse comportamento agressivo. Ou então, ela está o tempo inteiro com medo, tensa, de ser a próxima vítima. Então, a experiência que eu tenho com a violência escolar é de entender o seguinte, que muitas vezes esse agressor que vem agredindo, essa criança que agride outra criança, um colega de escola, muitas vezes ele está vindo de uma família disfuncional, que está agredindo ele dentro de casa e ele reproduzindo esse comportamento na escola. O Ou então, abusado vira o abusador, né? vira Isso daí é um abusador. ciclo que vai É, sem fim, né? Se a gente não criar uma estratégia para frear, né? e vice-versa. Porque o abusador, ele também pode ser vítima em casa e vítima dentro do colégio. O que acontece? Nós temos que frear esse agressor. Porque Essa se esse agressor, permissividade, né? exatamente, nós temos que frear, nós temos que acolher, porque uma pessoa que precisa agredir para manter o status de fortão está com problema, né? Com certeza Claro. está com. Então, o que acontece?
esse garoto, se não houver uma intervenção, ele vai ser um assediador moral, um assediador sexual, vai se filiar a gangues, vai ser um usuário de droga, ou seja, ele vai se tornar um delinquente. Então, aí já passa a ser um problema de segurança pública. Enquanto que a vítima, se não sofreu ali um acolhimento, uma intervenção, ela tende a cometer crimes também. Além de sofrer baixa autoestima, produzir alguns tipos de doenças, acabar fugindo do ambiente escolar, ela também pode, de alguma maneira, um dia, saindo da escola, ela pode voltar nessa escola e matar todo mundo. Então, quantas histórias que nós escutamos de crianças que entram no espaço escolar e acabam matando o professor, aluno, todo mundo. Por quê? Ele não é marginal, porque se fosse, ele sairia da casa dele matando os vizinhos. Ele foi na escola e matou a Se instituição. vingar, ele foi se vingar. Matar a instituição, porque ele entende que aquele lugar não o acolheu, não interviu quando ele precisava. E aí ele acaba tirando a vida, porque ele entende que é uma maneira honrosa de sair daquela situação. Então, essa situação de violência escolar, ela é muito séria, é muito O grave. que a gente pode fazer para resolver isso, para melhorar isso? Olha, um dos projetos que eu tenho é um projeto antigo, que eu nunca conseguia colocar em prática, mas se Deus quiser eu vou conseguir, é criar um observatório de violência escolar dentro dos colégios. Essas crianças seriam acolhidas, seriam tratadas, ouvidas por uma psicóloga, por uma assistente social, teria condições de entender o que está acontecendo nesse universo dessa criança, né? Teria um acolhimento. A gente só não separaria o agressor da vítima, não. Seria um observatório para entender por que está acontecendo ali, em que A momento causa, né? a causa. Além disso, a gente teria que ter um olhar também, não só para a violência escolar, esse observatório não teria um olhar só para a violência escolar. Teria também um olhar para possíveis crianças que estejam sendo abusadas sexualmente ou maltratadas, sofrendo abuso em casa. Então, ou seja, esse observatório de Infelizmente violência acontece demais. demais. Então, esse observatório de violência escolar, ele seria providencial. Ele iria acolher os mais diversos tipos de violência, e não só as crianças, né? Existe uma família em torno disso daí, né? E Claro. a violência escolar, ela transcende os muros. Ela não fica só dentro da sala de aula, ela vai para o banheiro, vai para o ônibus escolar, vai para o entorno da escola. A violência, ela não fica só entre aluno e aluno. Há professores que legitimam a violência, porque tem professores que têm uma maneira muito rude, muito perversa de se direcionar ao aluno, né? Então, ele acaba legitimando a violência quando ele chama: você está surdo, você é burro, eu acho que você está na aula errada. Então, quer dizer, a gente tem que ter cuidado. A criança que está passando por isso, recebendo um apelido, que está, de certa forma, desconfortável dentro da sala de aula, ela tem que ser vista. A escola tem que se comprometer mais com o aluno. Ela não é Não só... é só a matéria que tem que ser Não. estudada, né? Ali estão sendo formados cidadãos, estão sendo formadas pessoas, né? Caráteres, etc. Né? Exatamente. Inclusive, se nós temos a possibilidade de colocar um observatório de violência escolar, nós também temos a possibilidade de fazer inúmeras coisas dentro de um colégio. Descobrir novos talentos. Quantos alunos têm talento para arte, para tecnologia, para robótica, para Esporte. esporte, são desperdiçados? Quantos? Quantos alunos podem desenvolver nesses alunos um talento empreendedor? Imagine, se você, de maneira, se um colégio tivesse uma disciplina em que ensinasse esse aluno a empreender. Ele, provavelmente, a menina, o menino, não iria querer, por exemplo, a menina não iria engravidar tão rápido, ou seja, ela teria, por que eu vou engravidar agora, tão cedo, se eu tenho a perspectiva de ser uma design, de trabalhar com moda, como artista, etc. O menino montar uma empresa, ou seja, não é criar uma ilusão, mas criar um sentimento de prosperidade no futuro mais próximo, mais próspero, mais edificante. Incentivar os potenciais, né? Observar os potenciais da criança. Além que está falando Exato. meditação no povo. E você tem um Meditação. projeto realmente de levar meditação, yoga, cultura para essas escolas, né? Sim, porque tudo que a Quando a gente gente fala em quer. escolas, a gente está falando das escolas públicas, principalmente. Porque a gente acaba plantando a semente na pública
Mas quer dizer, nós podemos criar um modelo interessantíssimo que as escolas privadas também possam se interessar, né? Por que a yoga, por que a meditação, né? Nós sabemos que a pessoa que medita, que faz yoga, ela tem a concentração dela é melhor, o aprendizado dela é melhor, o foco é melhor, reduz a ansiedade, ela A concentra violência. a violência, O ou Dalai seja, Lama tem uma frase que diz que se a gente ensinar meditação para crianças de 9, 10 anos hoje, não teremos mais guerra nas próximas gerações. eu acredito. Eu acredito. E esses dias eu tive uma live com o Orlando Cani. Ele disse o seguinte, Eu que existe... estagiei lá, eu sou formada lá. Ele é maravilhoso. Ele fala o seguinte, que Com os discípulos dele, o Marcelinho e o Thiago. ele fala o seguinte, que ele seria iniciar essa meditação com 2, 10 minutos, 5 minutos, 2 minutinhos, por exemplo. E quando essa criança chegar à universidade, ela vai estar meditando, vai entrar na sala de aula, respirar fundo, vai entrar no interior ali, vai estar conectada com ela e vai fazer isso automaticamente. Então, seria muito interessante realmente que a criança sentou na sala de aula, tenha a oportunidade de respirar fundo e viver aquele momento ali. Porque quantas vezes a gente não vive o momento pela ansiedade, porque está agitado, ou seja, por tantos motivos. Então, eu acredito que a meditação e a yoga, que não custa, né? Tanto, e não toma tanto tempo, não seja possível implementar numa escola. Isso só iria E não trazer precisa de muita coisa, né? Porque para não praticar precisa, yoga e meditação, você não precisa de grandes aparelhagens, você não precisa de grandes não, equipamentos, você só precisa de um tapetinho, né? não Você precisa. resume. E um professor, né? Um orientador. Claro. Ou na própria cadeira, né? Sentar ali Sim. e E fazer a sem conexão. tapetinho também, bota uma toalha, bota uma coisa e dá para fazer. Às vezes você vê Então, uma criança, ou mesmo um adulto que está muito descontrolado, né? Quando a criança está dando aquele ataque, está com um ataque de histeria, você fala, calma, para, respira, né? Calma, respira. E é isso mesmo, né? Calma, para, respira, né? E dali você se centra, né? Volta ao seu centro, né? Você começa a se controlar, e aí você consegue administrar o que está à sua volta, né? Então parte daí, né? A gente tem que primeiro ter o autocontrole para a gente conseguir lidar com o que está com o turbilhão, né? Que é a vida de uma criança, né? E passa milhões de coisas e ela às vezes não sabe administrar aquelas emoções todas e acaba reagindo mal, né? Com violência, com uma agressão, que é um desequilíbrio, né? Um desequilíbrio evidente, e aí a gente consegue, ela mesmo conseguir, né? Perceber e conscientizar o descontrole dela, que a gente também tem que fazer como adulto, né? Imagina a criança, se a gente às vezes não consegue, né? Imagina uma criança, né? exatamente. E você está falando uma coisa tão interessante, porque eu, enquanto atleta de competição, nas ocasiões em que eu estava indo para competir, me dava um frio na barriga, eu não sei te explicar. Se eu, naquele momento, entendesse o quanto é importante a meditação, a yoga, eu provavelmente, antes dos meus campeonatos, eu iria fazer diferente. Porque eu entrava no dojo, no campeonato, assim, com frio na barriga, mas com determinação. Mas eu sei que seria diferente para mim. Hoje eu vejo meu filho, quando ele vai participar de um campeonato, ele chega nervoso, chega a transpirar. Por quê? A ansiedade toma conta. Então, basta tão somente que aprenda a respirar, né? A fazer essa conexão e viver aquele momento Uma ali. curiosidade, gente, a seleção da Alemanha, que ganhou da gente aqui a Copa em casa, de 7-1, praticava yoga. O time inteiro praticava yoga. Jura? Isso me chamou a Não atenção na sabia. época, juro. Pois é. Isso é Uma espetacular. vantagem, uma vantagem. Uma O yoga dá vantagem uma enorme. Você vantagem está a mais. falando uma vantagem a mais. Você está falando da yoga, né? É uma vantagem, né? Vamos falar um pouquinho do ozônio, porque Claro. quantas equipes, quantos atletas utilizam essa terapia, né? Milenar. Você se Secular. especializou, né, nessa terapia. Você é especializado em ortomolecular. Conta pra gente. Você faz um monte de coisa. Você é dentista, né? Eu sou dentista e sou especialista em saúde ortomolecular. Porque desde muito sempre, eu sempre olhei o paciente de forma sistêmica. Eu olhava da unha do pé ao cabelo. Então, ou seja, para mim era muito interessante saber a história do paciente. Então, já tinha uma visão sistêmica e muito cuidadosa do paciente. Quando comecei a me interessar pelo ozônio, eu entendi o seguinte, a odontologia também, porque o paciente, eu não cuido do coração,
não cuido dos rins, eu não cuido da depressão, eu cuido do paciente diabético, depressivo, cardíaco, fumante. Então, eu percebi o seguinte, precisava, de certa forma, um pouquinho de coisa. Entrei nesse mundo do ozônio, as pessoas que chegaram para mim, todas eles fazendo alguma dificuldade ou alguma doença prévia. E não vi no batom nenhum. Peraí que eu vou fechar minha janela, tá tendo um parabéns aqui embaixo. Só um minutinho. Ei, deixa eu ver aqui. Será que eu consigo ver que está aqui? Titi, Arthur, Dan, Alidmar, Além, Vou baixar aqui o áudio Maroca. ambiente. Pronto. Olha que Desculpa, tá tendo um parabéns aqui no play do meu prédio. Então, eu sou uma leonina com ascendente em câncer, com lua em escorpião. Assim, não sou arretada, mas olha só, tudo me interessa. As pessoas falavam assim para mim, olha, eu não sou política, né? Eu estou na política, mas eu não sou política, eu sou a mulher dos projetos. Sempre fiz inúmeros projetos. Então, eu acho que é muito do meu temperamento mesmo, do meu signo, está envolvido um pouquinho com cada coisa. Da odontologia, ao ozônio, à saúde ortomolecular, à área de violência, ao esporte. Então, ou seja, eu fui agregando tantas coisas e no final, Cris, tudo se comunica. Nada é solto. Porque hoje poucas pessoas sabem que a criança que sofre maus tratos, o dentista está numa situação muito privilegiada na identificação de maus tratos. Porque os golpes que são que atinge a criança, normalmente vai na direção da cabeça e do pescoço. Então, nesse momento aí, o dentista está numa condição privilegiada, porque ele consegue. Essa é a região em que ele trabalha, cabeça e pescoço. E quantas mães entram no meu consultório dizendo que a criança perdeu o dente porque caiu de bicicleta? Então, se você não tiver um olhar assim, meio malicioso, atento, você acredita naquele discurso daquela mãe. E aí você começa, será que caiu de bicicleta mesmo? Então, o dentista, de certa forma, ele tem condições de ver, de estar olhando para essa questão da violência. Porque, às vezes, a mãe não procura nenhum médico. Quando ela machuca essa região, ela procura o dentista. Então, ali, a gente tem que saber, inclusive as doenças sexualmente transmitidas, é possível identificar na boca. Então, o dentista acaba assim, eles não sabem, poucos sabem, mas nós, dentistas temos condições de identificar os maus tratos, o abuso sexual, as negligências, porque quantas mães não levam seus filhos ao dentista? Quantas criancinhas chegam no consultório com a boca assim, cheia de cárie? Aquilo ali é passível de notificação. Para chegar naquele ponto ali, a criança já deixou de mastigar, já deixou de comer, está sofrendo, tem dor. Então, ou seja, Está sofrendo maus tratos, né? Negligência, maus tratos, abandono, né? Nós, dentistas, exatamente, não podemos ter medo de notificar. A saúde bucal, como é que está a saúde bucal do carioca, das crianças, do brasileiro? Olha só, a população ela ainda não entendeu que a boca está conectada com o corpo, Cris. Eu, particularmente, nunca vi uma boquinha saindo andando aí pela rua. Ela está sempre acompanhada de um ser, né? Então, a saúde bucal. Tem pouco dentista, tem pouco dentista trabalhando no serviço público, né? O serviço público, a atenção básica, está economizando muito, porque nós sabemos que tem paciente precisando de dentista e dentista precisando trabalhar. Então, eu não sei o que está acontecendo. Se nós temos demanda, por que nós não temos um profissional de saúde, de odontologia, nas UTIs? Por que nós não empregado, temos né? empregado? Nós precisamos de mais concurso público, de mais contratações. O dentista agora nessa pandemia fechou os consultórios, todos praticamente fecharam, né, os consultórios, pagando aluguel, pagando recolhimento de lixo hospitalar, pagando anuidade de conselho. Então, o dentista hoje, ele está sem eira nem beira, sem lenço, sem documento. Ele está assim, eu posso te dizer que está beirando ao caos, porque nós precisamos que o Estado olhe não só para nós, tá? Porque tem protético, tem auxiliar de consultório odontológico, tem o técnico de equipamento, tem as pequenas dentais, ou seja, existe um universo que trabalha em torno da odontologia que está aí desamparado.
Então, hoje tem inúmeros movimentos pedindo créditos a juros pequenos, créditos emergenciais a juro pequeno. Existem outros grupos que pedem a isenção ou partir essa isenção, essa anuidade dos conselhos. Então, existe um movimento aí em prol do profissional que vive de odontologia. Nós, dentistas, precisamos de trabalho. Nós podemos estar nas empresas com mais de 50 funcionários, nós podemos estar nos colégios, porque se nós, dentistas, tivermos a oportunidade de estar dentro de um colégio, examinando uma criança, com certeza nós vamos descongestionar o serviço público. Então, o dentista pode sim estar dentro de um colégio, ele pode estar em tantos lugares, dentro de hospitais, porque hoje, um paciente para fazer um transplante de coração, ele precisa passar por um dentista. Hoje o dentista, inclusive, ele não se sente essencial. Hoje o estudante saiu da faculdade, formou, ele não sabe que ele é essencial à população. Então, o próprio estudante de odontologia precisa entender a essencialidade. A importância dele, né? Exatamente. Na sociedade. Exatamente. Não sair da universidade direto para uma clínica popular ou trabalhando para um convênio que não remunera adequadamente. Entende? Então, nós precisamos de cuidar dos nossos dentistas. Eles estão muito desguarnecidos. Dos nossos dentes, né? E dos nossos dentes, exatamente. Agora, vamos falar um pouquinho da parte da cultura, das artes. Você também tem um projeto muito bacana. Como é que é o quadrilátero da cultura que você quer implementar? O quadrilátero da cultura, né? É o seguinte, nós sabemos, nós estamos vivendo um ciclo vicioso, uma tríade, ou seja, o artista não tem palcos, o turista e o carioca não tem onde viver a carioquice, rever, né, a cultura dele. Os espaços estão abandonados, inutilizados. Então, ou seja, a ideia seria partir do Teatro Municipal, vai reto na Cinelândia, passa na Rua do Passeio, indo para a Sala Cecília Meirelles e depois, qual é o nome? Agora esqueci. Peraí que eu vou falar para você agora. No mesmo dia, você está dizendo? No ciclo voador, ou seja... No mesmo dia, isso? No mesmo dia ter essas atrações, né? Seria um quadrilátero, realmente um quadrilátero. E durante esse tour, o turista, o carioca, teria a oportunidade de contemplar palcos com MPB, com bossa nova, com samba, com rock, com pop, ou seja, ter espetáculos nesses quadriláteros. A cidade ganharia, o turista ganharia, o carioca, o turista andaria na cidade. Exatamente. E você está falando de espaços que estão abandonados, né? Abandonados. Exatamente. Então, a gente também está promovendo a recuperação desses espaços que estão sendo invadidos, né? Então, pelo que eu soube, estão sendo construídos até barracos, né? Então, a gente está quase perdendo esses espaços, né? E espaços lindos, né? Espaços lindos. O espaço é bonito ali no centro. Existem inúmeras possibilidades. A gente iria resolver muitas coisas. Primeiro, os bares, os restaurantes do entorno teriam movimentos. O turista iriam passear pelas notas musicais. Nós sabemos que o Rio de Janeiro é reconhecida mundialmente, né, pela celebração, pelos ritmos. A cultura, a música de um país é a alma dele, né? Para que levaria a segurança, né? Para passear lá, a gente se sentir seguro, né? De ir para lá, né? Porque hoje nem isso a gente tem, né? A gente não se sente seguro de passear por esses lugares à noite. E a Lapa, né? A Lapa é muito, muito rica, né? Muito, não dá para perder, né? O que acontece culturalmente na Lapa, né? No Circo Voador, desses espaços que está falando. Exatamente. As pessoas ficam com medo, às vezes, né? De ir à noite para lá. Exato. As pessoas têm medo. Então, se ocupássemos esses espaços que hoje estão abandonados, hoje em Brasília existe isso. Eu não sei se você sabe, em Brasília existia piscina de onda. Então, essa piscina de onda hoje, ela é ocupada por feiras, as pessoas fazem shows, existem viadutos que as pessoas entram, decoram, enfeitam, e fica lindo. Então, nós temos que ocupar os espaços vazios dessa cidade. Não dá mais... Com arte, com cultura...
E a cidade, se você bem pensar, a nossa cultura, a nossa música, ela está sendo. Nós acabamos importando músicas de outros continentes, né? O que não é totalmente ruim, mas também não é maravilhoso. Ou seja, Não, nós porque a temos que bossa fazer com. nova, por exemplo, que você citou, a gente ouve no mundo inteiro. Eu ouço bossa nova em qualquer lugar do mundo. Tá tocando bossa nova, eles super valorizam e a gente aqui não, né? Exatamente, nós temos que parar para prestigiar o que é nosso, né? A nossa cultura, né? A nossa música, nós temos uma miscigenação, né? Que é o charme, né? Poucas pessoas no mundo têm essa mistura, esse jingo, né? Essa musicalidade. Então nós temos que trazer essa cultura para cá. O Rio merece Ritmos que isso. são Nós temos nossos, porque a bossa nova é nossa, o samba é nosso, o forró é nosso, né? Isso tudo é nosso, é baba, tudo é né? E nosso, a tudo é gente nosso. Nós acaba temos não que dando trazer. valor, né? Exatamente. Mas por quê? Porque não está aí disponível, né? Se estivesse disponível, em algum momento nós teríamos contato. Quem não conhece iria se familiarizar e no decorrer da vida as pessoas iriam fazer questão E você disso, vê né? lá o gringo lá tentando sambar, né? Não vai conseguir nunca, né? Sambar igual o brasileiro, o carioca principalmente, ou o baiano, enfim. E a gente acaba perdendo, Exatamente. né? Deixando de dar valor a essa riqueza cultural, essa música maravilhosa. Realmente, eu sou super a favor de qualquer projeto que vá Envolva a incentivar, música. né, a valorização da nossa cultura, da nossa arte, do nosso esporte. Eu sou formada em yoga, sou super suspeita, porque o yoga ajudou a me curar. Eu estava entrando num processo de doença física mesmo, de desequilíbrio físico, né? E o yoga, para mim, é sempre a porta que eu volto para a saúde, né? Então, quando eu vejo que eu estou começando a me desequilibrar, eu volto a fazer yoga, vejo e começo ali a minha volta a uma vida saudável, um reequilíbrio. Já aprendi que ali é meu caminho, né? Meu caminho para a Aqui, saúde. a Alex está me dizendo que você é sobrinha do Carlinhos Lira. Foi, sou suspeita, né? Sou super suspeita. Cresci ouvindo muita música boa, muita bossa nova, numa época que a bossa nova realmente foi muito valorizada aqui. Mas eu digo que hoje em dia eu viajo e eu ouço música do meu tio, por exemplo, em Miami, em Nova York. Eu fui na minha lua de mel quando eu casei, há 10 anos atrás, estava nas Ilhas Maurício, estava tocando música dele. Então eu falo, gente, é no mundo inteiro. No Japão é uma loucura o que eles amam bossa nova. E você chega aqui, realmente, eles não dão tanto valor, né? São Paulo ainda tem um espaço a mais, né? Eles ainda investem mais na cultura, mas aqui, o Rio de Janeiro, que é o berço, né? Onde tudo nasceu, é onde a gente não consegue ter espaço, né? Uma Você sabe que contradição triste. o meu jingle foi Ó, feito, a ele é Marcele Braga tá falando que escutou na Suíça. Pois é, gente. Então o mundo inteiro valoriza. A gente tem que valorizar o que é nosso, né? E é exatamente. maravilhoso, né? Que tem muito valor, né? Exatamente. Olha, isso que você está falando é fantástico, porque já posso te adiantar que um dos meus projetos é colocar, assim, colocar não, né? Mas fazer valer a lei que já existe, que já obriga as escolas a colocarem música. Por exemplo, meu filho começou a fazer música no colégio, adorou, mas ao sexto ano ele teve que parar, porque o projeto para. Na escola dele parou no sexto ano. Então, ou seja, por quê? Né? Ele poderia estar aí tocando violino, ou a flauta, ou o violão, mas a escola parou. Então, me parece que essa lei é tão burocrática, tão intrincada, que os artistas têm dificuldade de se adequar a essa lei que Tem que obriga o mundo. simplificar o negócio para poder funcionar. Não adianta criar uma coisa utópica, complicadérrima, complexa, que a gente não consegue botar em prática, né? Exatamente. Então, dificulta, inclusive, dos colégios contratarem esses músicos, porque quantos estão aí na informalidade e não têm os pré-requisitos, né? Então, nós temos que fazer valer isso, porque na Europa, países da Europa, olha, dificilmente eu conheço um europeu que não saiba falar vários idiomas e tocar um instrumento, não é? Isso é muito levado E a sério. apreciar uma música boa, né? Assim, música boa que eu falo, uma música mais rica, com uma, né, uma harmonia mais sofisticada e tal, porque senão a gente realmente fica sujeito a só valorizar a música mais popular, no sentido, uma música, né, que às vezes tem uma letra que não é tão legal para nossas crianças, né, que vai meio apelativo, né, e acaba que a gente não tem essa educação musical, né, das crianças poderem crescer
ouvindo e apreciando música boa, né? Desenvolver esse gosto musical mais sofisticado, não sei como dizer isso, né? Tem que ter a música, né? Tem que ter uma coisa ali pulsando, né? Música é maravilhoso. A gente, inclusive eu particularmente, dependendo da música que eu escuto no dia, eu vou mudando completamente o meu Ela pode ritmo. nos transportar, né? Exato, é uma delícia. E olha só, a escola é responsável por muitas coisas, inclusive, como nós estamos falando disso, né, da música na escola, nós já falamos da importância da escola se comprometer mais com o aluno, com a comunidade, né? Olha a importância da escola, além de enxergar os talentos, de também ensinar essas crianças a cuidarem dos animais, a Sim, ensinarem as crianças a cuidarem dos idosos. é Quantos verdade. idosos hoje em dia são abandonados pelos filhos, pelas famílias? Sabe por quê? Porque desde pequenininho não foi criada essa cultura, esse amor ao idoso, né? Então, Minha mãe sempre me diz que coração também se educa, né? A gente acha que a pessoa ou nasce coração bom ou coração ruim, não é bem assim, né? não, Coração não, também pode ser educado, né? E valores são interessante. aprendidos, né? Valores são aprendidos, exatamente. O colégio tem que ensinar essa criança também a ter amor pela cidade. A gente está esperando que as pessoas façam melhor, mas olha aí, a base está mal formada. Se nossas crianças saírem da escola, aprender a ter uma comunicação não violenta, amando, aprendendo a cuidar do idoso, a cuidar do animal, do meio ambiente, tendo mais tolerância e menos preconceito. Puxa, é impossível não dar certo. Ó, Meditando. eu vi outro dia uma pesquisa que no mundo inteiro todo mundo quer a mesma coisa. Todo mundo, em qualquer religião, qualquer parte do mundo, todo mundo quer ser amado, quer ser aceito, quer ser respeitado. Isso é inerente ao ser humano. Todos querem a mesma coisa, né? Então, o porquê que isso não acontece? Porque existe uma dificuldade na comunicação. Basicamente, o que impede que a gente viva em paz, com amor, né, com cultura, porque teoricamente todo mundo quer o mesmo, né? Ninguém quer nada diferente. Todo mundo quer ser aceito, quer ser amado, quer ser respeitado. Então, o que Mas falta para isso acontecer no mundo inteiro, né? Por que essa coisa é tão complicada da gente conseguir, né? A comunicação é muito difícil, né? A forma de se comunicar, realmente aprender a se comunicar de uma forma não violenta. E o quanto a arte, o esporte, a cultura, o quanto esse tipo de atividade não tira, né, a criança de estar na violência, na marginalidade, né? O quanto isso, quando ela começa a direcionar, né, a atenção dela para esse tipo de coisa, é claro que ela não vai optar, né? Ninguém vai optar por estar na marginalidade, né, em sã consciência, né? Podendo escolher, né, ter uma vida bacana com cultura, com esporte, com trabalho, né, com educação. você falando aí do esporte, Cris, olha só, nós sabemos que os jovens precisam de esporte e o atleta precisa de incentivo. Hoje você vê um atleta de alta performance, um atleta indo e vindo para um treino sem uma ajuda de custo para alimentação, para passagem. No meu caso, eu fui atleta da seleção brasileira, eu nunca tive incentivo e um patrocínio. Se eu me machucasse, eu teria que ir para o serviço público sem garantia de ser atendida ou de obter êxito na minha consulta. O atleta do Rio de Janeiro está passando pela mesma coisa. Ele não tem um plano de saúde. Ele está treinando, competindo pelo Estado e não tem um plano de saúde. Isso tem que mudar. Se o esporte edifica e profissionaliza um homem, um atleta, uma mulher, então o que está faltando para a escola, inclusive, fortalecer isso, né? No ensino, na escola. Então, o município também tem que olhar para isso, tem que dar incentivo para os atletas, tem que acabar com esse descaso, né? Tá todo mundo aí sem eira nem beira. É inadmissível. Ontem, inclusive, mudando de pato para ganso, eu estava conversando com uma mãe falando da dificuldade dela de encontrar um colégio para o filho dela que é autista. Você acredita que não existe neste município um colégio que atenda exclusivamente crianças especiais? Não tem. E o único que tem é dividido no ensino escolar, é dividido com uma turma regular, e não tem um psicólogo, não tem uma fonoaudióloga, não tem um fisioterapeuta para estar ali ajudando essas mães a Essa cuidar. necessidade específica dessa criança. E o mais absurdo, você não sabe, essas mães
que levam seus filhos para esse colégio, elas não podem se ausentar. As crianças só podem passar 3 horas por dia dentro do colégio, elas não podem sair do colégio para ir a uma lotérica, pagar uma conta, não podem. Elas têm As que ficar, mães. elas não podem trabalhar. Além de não ter colégio de qualidade, porque não tem um colégio de qualidade que atenda o deficiente, a pessoa com necessidade especial, não tem. Então, por que que não tem? Tem psicólogo precisando trabalhar, assistente social, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, professor de educação física, tem tanta gente precisando Olha, trabalhar. o Jovita está dizendo que em Brasília tem. Você Tem? que é de Então, Brasília, Dil, tá sabendo disso? de que Brasília tem um colégio para. Bem, Especializado em autistas, é isso? provavelmente deve ter. Brasília, de certa forma, é bem comprometida. Mas aqui, o Rio de Janeiro, o município não está comprometido. Isso é muito triste. Essa semana, não é essa semana, mas a que passou, a gente vê como o município não se compromete com muita coisa. Conversei com uma mãe que tem filhos desaparecidos, né? Há 11 anos a filha dela está desaparecida. Nós não temos tecnologia para encontrar essas crianças. Ou seja, a mãe vai para a delegacia, faz uma ocorrência que o filho desapareceu, volta para casa e fica esperando o quê? Nós não temos nenhum sistema que identifique o que procure, o que alarme essa cidade. Ou seja, o mundo tem, tantos lugares do mundo tem o Amber, alerta Amber, né? Que faz uma notificação coletiva ao mesmo tempo. Desapareceu uma criança, os meios de comunicação imediatamente é informado e aparece no seu celular, na sua televisão, a imagem da roupa da criança, a roupa que ela está vestindo, onde ela estava. E nós não temos isso. Por que nós não podemos, pelo Olha, menos... desculpa te interromper, a Fátima Lúcia está dizendo que tem até escola para surdo e mudo, CEAL, em Brasília, Fátima, é isso? E não é o caso, então, de pegar esses exemplos, essas escolas são boas, vocês conhecem, não é o caso de pegar esse exemplo e reproduzir o que está acontecendo de bom, essas iniciativas que já foram bem feitas, mesmo que tenham sido feitas por outros partidos, enfim, nessa hora não é hora da gente pegar os bons exemplos e replicar para a nossa cidade também, né? Aquilo que já foi feito e que está dando certo, né? E que é essencial. Exatamente. Ou seja, nós podemos pegar modelos internacionais, modelos nacionais, tem coisas que estão dando certo e nós podemos reproduzir aqui. Inclusive, é até mais fácil, já está pronto. É só repetirmos, Claro. não é isso? Se já está dando certo, já tem ali a fórmulazinha, né? O negócio dá certo, vamos. Além que estava Exatamente. falando aqui que estudo de música ajuda até a aprender matemática. Você quer implementar xadrez? Você quer botar xadrez também como na grade escolar? Eu Para acho que aprender seria uma matemática de uma forma mais lúdica, é isso? baseado no que o meu filho viveu, né? Eu acho super interessante porque o xadrez, ele desenvolve o raciocínio lógico, ele melhora a matemática, ou seja, eu acho que são pequenas coisas, pequenos movimentos que faz desse indivíduo resiliente, mais atento, quer dizer, desperta a vontade de competir. São tantas coisinhas que é possível implementar que não custa nada. O que é um jogo de xadrez numa escola? Não É é um isso? jogo, né? Um entretenimento e eles estão aprendendo, estão se desenvolvendo, né? Eu estou Exatamente. preocupada aqui com o horário, estou olhando, tentando aqui ler as mensagens. Temos Dá que uma mudar olhada. a cultura da solução de conflitos pela violência, pela comunicação não violenta. É isso mesmo, Lenk. Exatamente. Nossa cidade e nossos colégios estão precisando, nossa saúde, todo mundo precisando de tanta coisa e Oiê, coisas. filha, te amo. Tem aqui para você, Gil. Para mim é minha tia é minha mãe coruja. É uma coisa. Está conseguindo ver? Deixa eu ver se eu consigo ver Eu estou também. aqui tentando ler todas as mensagens. Se eu perdi alguma coisa, alguém quiser mandar. Temos 10 minutinhos finais. Professores específicos para estas crianças. Pois é, porque essa mistura, né? Às vezes não é interessante nem para o aluno especial e nem para o outro, né? Acaba que não fica tão bom para ninguém. Não que eu não acho que tenha que ter o convívio, né? E a interação, eu acho que tem, mas tem que ser visto isso com atenção, né? Exatamente. É fortalecer esse espaço escolar. Tem que fortalecer, tem que fortalecer, tem que buscar outras coisas. Nós merecemos. A partir do momento que a escola se compromete mais, nós temos uma cidade diferente, mais inclusiva, menos hostil.
Não é isso? É Que isso. eu- Colégios não preparam para a vida. Temos que ter uma visão mais integrativa, né? Seja na saúde, seja na educação, né? É só um aspecto, né? Você tem que ver o ser humano como todo, principalmente quando é uma criança, né? Porque ela não vai conseguir se desenvolver bem numa matéria se a vida dela está toda desequilibrada, né? Então não adianta você querer ignorar, né, que ela está sofrendo uma violência, que ela está sofrendo bullying, que ela está desequilibrada emocionalmente e você querer exigir dela um rendimento escolar impecável, né? É uma contradição, né? A criança não vai ter equilíbrio emocional para aquilo, né? Não, Ou nós mesmo temos que que. tenha, né? Ela não vai conseguir se desenvolver na vida dela, né? De uma forma integral, né? Acaba que não vai conseguir ficar legal, né? Isso, nós temos que sair rompendo paradigma. Hoje a nossa medicina, olha como ela está, é uma medicina que cuida de. Eu tô perdendo o áudio da Jill, gente, mas eu gostei muito da live, eu acho que eu Voltei? perdi o seu áudio agora. Você falou. Acho que ela tá acabando o tempo, porque você entrou antes, né? Eu entrei Verifica, um pouquinho antes. que travamos, né? Quem faz ao vivo passa por isso, né? Arthur, verifica, filho, se travou. Tá voltando? Não, ela vai voltar. Eu tô vendo ela mexer. É a minha ou é a dela? Quem, quem travou? Eu ou ela? As duas? É? Ah, tá, mais ela. Vamos ver. Espanha, Londres, ai meu Deus. Existe em São Paulo? Tá voltando, tá voltando? Eu não, parabéns pela live. Eita. Tá todo mundo escutando, né? Tá? Então tá. Olha só, Cris, tá me ouvindo? Eu acho que alguém ligou para ela e travou a ligação. Eu não estou ouvindo ela. Peraí, deixa eu ver. Me dá um fone de ouvido, pera. Deixa eu olhar aqui. Não, ela tá falando aqui para mim. Você está me ouvindo? Deixa eu olhar. Fala aqui. Ah, peraí. Mas o importante é que a gente não está escutando ela. Ah, tá. Então, olha só, eu acho que nós temos que encerrar para não perdermos essa live. Eu não sei se eu posso encerrar. Vou falar com ela, peraí.